A Associação Médica Brasileira realiza nesta quinta-feira e sexta-feira em Gramado uma reunião do Conselho Deliberativo da entidade. E para falar um pouco mais sobre a AMB, eu convidei o presidente da entidade, o Dr. César Fernandes. Dr. César, alegria em tê-lo no programa. Por que a escolha por Gramado? Primeiro, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Eu não preciso dizer dos encantos de Gramado e o quanto Gramado é conhecido dos brasileiros como um dos polos turísticos que mais atraem e que mais os brasileiros, suponho, tenham vontade de conhecer, né? Eu, pessoalmente, conheci a Gramado já há alguns anos, fazia tempo que não vinha, me senti muito bem, ah, me surpreendeu muito bem o crescimento que teve Gramado, né? A expansão assim, em qualidade. E eu quero confessar que a escolha programada se deu pelos nossos colegas gaúchos, né? Porque há sempre uma disputa para onde levar o Conselho Deliberativo e os colegas gaúchos fizeram um empenho muito grande. E aí, claro, em atenção a eles, nós entendemos que aqui seria um local e como está sendo ideal para a gente fazer um evento dessa magnitude. Como a entidade enxerga a criação de novas faculdades de medicina no Brasil? Essa é uma das grandes preocupações que nós temos no momento, né? Isso começou em 2013 com a Lei dos Mais Médicos e de lá para cá nós tivemos uma proliferação exagerada de escolas médicas, mais do que dobramos o número existente nesses últimos 10 anos, por assim dizer. Chegando a ter um número expressivo de escolas médicas, temos aproximadamente 450 escolas médicas, só perdemos para a Índia. A Índia tem 600 escolas médicas, mas cabe lembrar que ainda a Índia tem uma população 6 vezes maior do que a nossa, né? Então, nesse campeonato, nós somos campeões do mundo, né? Só que nós fizemos esse número de escolas sem que a qualidade, que é algo fundamental na formação de médicos, ela fosse respeitada. Então, nós estamos formando médicos hoje com muita precariedade, sem adquirir as competências necessárias, sem adquirir as habilidades necessárias e, enfim, amealhar os conhecimentos que se fazem necessários para que você tenha um médico exitoso, resolutivo para a população brasileira. Então, é um descalabro que está acontecendo e, nesse momento, nós precisamos fazer um filtro entre a formação, a graduação do médico e entregar para ele uma carteira que lhe dê habilitação para que ele possa exercer a sua profissão, o seu famoso CRM, né? Então, nós achamos que fazer um filtro e nem todos os médicos formados reúnem as condições para atender a população. É mais ou menos como a Ordem dos Advogados do Brasil, ao referendar o bacharel para que ele possa atuar como advogado. Exatamente, a Ordem dos Advogados percebeu isso há cerca de 3 décadas, né? Instituiu o exame da OAB. E o exame da OAB é um exame que, sem o qual ele não recebe a carteira da OAB e ele não pode atuar como advogado. Ele pode atuar em várias outras profissões que o advogado tem competência para exercer, mas ele não pode defender causas, né? Não pode representar em juízo qualquer entidade ou qualquer pessoa. Do mesmo modo, nós entendemos, e por igual razão, que se o médico não estiver bem informado, ele não tem condições para atender a população. Então, nós precisamos atestar essas competências, essas habilidades, essas atitudes, através de um exame teórico, prático, para que a gente possa definir qual é o médico que tem as condições mínimas, insisto, necessárias para que possa atender a população com segurança. O nosso mistério é atender pacientes de forma segura e resolutiva. Na medicina se fala muitas vezes em especialista e não basta ter pós-graduação para ser especialista. O que requer para ser chamado? Nós temos um represamento de atendimento especializado no Brasil, faltam especialistas, especialmente no Sistema Único de Saúde, no SUS. Então é necessário que a gente possa prover esses especialistas para atender essa demanda reprimida. Agora é importante que a população saiba que para formar um especialista ele precisa primeiro ser médico. Depois de formado médico, depois de adquirido o seu CRM, ele tem que fazer um tempo bastante grande, né, em geral, no mínimo de 3 anos a mais, fim dos quais, se ele fizer uma residência oficial do Ministério da Educação e Cultura, do MEC, ele já pode requerer a sua qualificação como especialista, né? O famoso RQE, Registro de Qualificação do Especialista. Ou então ele pode prestar o título, eu considero esse certificado até mais valioso do que o próprio RQE, conferido apenas pela residência, ele pode prestar o título através de um exame de pares, que são feitos pela Sociedade de Especialidade, e igualmente registrar esse título para fins do RQE. É uma formação longa, demora bastante, e é importante que nós saibamos disso. Então temos que encontrar, de momento, uma outra maneira, não é, para expandir os serviços, eventualmente da própria rede privada, quem sabe o governo comprando esses serviços para oferecer eles para a população do SUS, né, para que a gente possa vencer
esse represamento, porque não tem situações oncológicas, por exemplo, que os pacientes com câncer, apenas para dar um exemplo que é dramático para a população, de que esses pacientes não precisam ficar aguardando muito tempo nas filas. Nós temos que minimizar, se possível, quem sabe, zerar essas filas através de estratégias como essa, que me parece que é uma estratégia que o governo atual está defendendo. O Brasil vive uma crise na área de residência médica. Nós não temos residência em números suficientes para atender esse número abusivo de médicos formados. Então, há uma grande defasagem entre o número de médicos formados e residência médica. Nos últimos 10 anos, como eu mencionei, mais do que dobrou o número de egressos dos cursos de medicina, de graduandos dos cursos de medicina, e não tivemos uma correspondência de formação de mesmo número na residência médica. Portanto, nós temos um número defasado de residência, precisamos aumentar a residência. Agora, a residência não se aumenta por decreto. Para fazer residência, você precisa ter campos de ensino adequados, né, que são campos de ensino com mais complexidade. Não estamos falando de atenção básica de saúde, não estamos falando de atenção de complexidade. Né? Em geral, o especialista faz um atendimento de maior complexidade. Então, você precisa ter campos de ensino com professores, locais que tenham um número bom de procedimentos, para que você forme um especialista. Então, nós estamos numa situação de difícil resolução. Se, por um lado, nós entendemos a necessidade de mais residentes, nós precisamos preparar esses campos de ensino para que eles possam efetivamente formar residentes qualificados. Isso é importante. Não podemos abdicar a mão de qualidade. A nossa questão não é meramente quantitativa, mas teve mais médicos, agora veio mais especialistas. E nós temos interlocução com o governo, sempre de orientar o governo, que é o que nos cabe, eventualmente oferecer orientação, porque quem traça as políticas não é a Associação Médica Brasileira. Ela, quando muito, contribui, e nós fazemos isso conscientes da nossa obrigação de fazê-lo. Então, nós queremos que o governo, eventualmente, promova todos esses ajustes, mas que faça residências com condição de formar de maneira qualificada. Eu quero insistir na qualificação do formado. Dr. César Fernandes, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um prazer estar aqui em Gramado.